Mas vamos então começar, né? Vamos retomar que as pessoas não estavam te ouvindo. Aham. Eu convidei a Ana Maria, que conheço há acho, mais de 10 anos, né, Ana? Para Uhum. essa temática de hoje, que é o eu curador, a cura, o benzimento, a reza, né? E a Ana é uma das pessoas assim que eu conheço que tem esse dom, faz esse trabalho lindo. E eu conheço a Ana já de outros eventos, não só no meio místico, né? Mas também no meio da área da saúde, onde nós tivemos oportunidade de atuar juntas dentro de uma coletividade, nos movimentos de educação popular e saúde, onde essas técnicas de cura, de tratamento complementares, de conhecimento popular, né, eram também utilizados, né? Nós participamos juntos de projetos da Fiocruz, de movimentos de teatro de rua, né? Movimentos culturais, movimentos na área da saúde mental, né? O pessoal do Rio de Janeiro, Vitor por Deus, no trabalho antimanicomial, também veio para São Paulo, né? E diversas feiras culturais, porque nós vamos falar essa ótica tanto pelo aspecto da saúde, como isso está inserido na saúde pública, no meio acadêmico, né, mais comum, e também no meio espiritualista. Então, Ana, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, né, e dessa nossa experiência que vai embasar o nosso bate-papo. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem agora, gente? Eu espero que sim. Começo, inicio agradecendo por essa grande oportunidade da gente compartilhar esse conhecimento, como a Cris disse, é um conhecimento que ele dialoga. Hoje a gente está chegando nesse ponto, né? Ciências, espiritualidade, dialogando, e a gente vivenciou a cura em níveis, né? Que são os níveis lá que a gente chama de espiritual, e a gente vai percebendo como é que essa cura vai se derramando nos nossos corpos. Então, o que eu deixo acontecer através de mim é isso. O nosso tema de hoje, que é o tema do curandeiro, do rezador, do benzedor, enfim, essa temática, ela está embasada na lógica mais racional que vocês podem imaginar, que é a da consciência. E como que ela vai se desdobrando, tá? Trata-se de desdobramentos, né? Nós somos um ser integral que estamos percebendo a realidade de um determinado lugar, de um determinado ponto de vista. E no trabalho de educação popular que nós realizamos juntas, por exemplo, é muito gostoso. A própria comunidade, que a gente chama de científica, reconhecendo que precisa incluir, a gente precisa ser tratado nesses níveis. E aí, o que você faz, Ana Maria? Eu rezo. Aí você, sério? E olha, gente, eu vou contar uma história para vocês. Eu me graduei em economia. Legal, né? Olha, Aí eu adoro, por exemplo, acho maravilhoso. Como é que conta a história? Por exemplo, um saber ancestral, nós estamos falando de ancestralidade. Como é que o conhecimento é passado? É muito na oralidade, né? A história. Aí depois de sim. fazer, né, economia, eu acredito, mas eu não digo que eu não acredito, não. Eu digo que eu experimento esse processo evolutivo nessa base consciencial que a gente vai nessa plataforma da matriz que a gente chama de crística cristalina, búdica. O nome para a gente não é a questão. A questão é a sinergia, é a energia que está circulando ali. Então, eu sempre Sim. trabalhei muito ligado a isso, né, ao humano, como eu e a Cris também estávamos num diálogo entre nós duas, né? O divino encarna e o humano se diviniza. É isso, é tão fácil, é tão natural. E os nossos ancestrais deixaram tantas ferramentas.
Aí eu fui morar na Irlanda também, sabe? Parei nesse ponto, então vamos começar lá na Irlanda? Que delícia! Esse contato, essa comunhão com os reinos da natureza. Nossa, que chique! Como isso é tão natural e espontâneo, né? Aí depois eu fui para o caminho da gestão e aplicação de terapias holísticas e vibracionais, Reiki, xamanismo quântico, geometria sagrada, animais de poder e por aí vai. Bom. Bastante, uma bagagem incrível. E na época que nós trabalhamos nesses movimentos, né, da saúde popular, do conhecimento popular na área da saúde pública, nós conhecemos pessoas do Brasil inteiro desse meio, e nós vimos como esse conhecimento popular estava sendo aplicado no Sistema Único de Saúde, no SUS, de outros estados, do Nordeste, do Norte, né, onde eles estavam aplicando também o reiki, os processos de cura com ervas e tudo mais. Você lembra disso? Claro que lembro. E assim, fazendo um link com o tempo que nós estamos passando, que é o tempo da pandemia, que também a gente colocou lá, né? Em tempos de pandemia, como é que a gente restaura a nossa saúde? Dá para fazer isso? Claro que dá para fazer isso. E quem são os nossos amparadores de sempre? É o reino da natureza. Né? Então, os benzedores, nesse trabalho que a gente realizou junto, que esse trabalho ele perpassa as três, vamos dizer assim, os três pilares: saúde, educação e cultura. E os nossos eventos também, né, Cris? Estava eu aplicando reiki, né? Aí o Vitor por Deus, e a Cris, Simone, Marcos, Tamara, enfim, um grupo que sente a necessidade de beber dessa seiva da vida e, juntos, de mãos dadas, fazer a coisa acontecer, produzir saúde. Então, esse trabalho que nós realizamos, ele foi um trabalho muito legal, baseado na metodologia de Paulo Freire, que é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui agora, certo? Sim. Saber é compartilhado. Ninguém sabe mais e ninguém sabe menos. Cada um... então, assim, e aí... E puxando para o lado acadêmico, inclusive, aí eu vou trazer Jung, você que é psicóloga e sabe, né, porque nós somos um ser que temos necessidade de compartilhar, mas também nós temos necessidade de viver a nossa própria intimidade. Eu estava lendo o Jung esses dias, o livro vermelho dele, dentre tantas coisas, mas uma delas que me chama a atenção e que eu estou ecoando ainda, ele diz assim: quando o pensar nos leva ao impensável, é chegado a hora de retornar ao simples. E retornar ao simples dói. Por que dói? Porque você precisa fazer, você precisa descer, e a gente construiu uma plataforma, que é uma plataforma onde você só quer ascender. E aí a gente já pode puxar princípios herméticos também, né? Não adianta você querer ir só numa direção. Pois é, porque assim, a gente tem esse lado do conhecimento no acadêmico e tal, e voltando para o simples, e voltando para a essência, e voltando para a ancestralidade, quando a gente fala de benzimento, quando a gente fala de cura do conhecimento popular, eu lembro que quando eu era criança, né, os meus pais, a minha mãe principalmente, né, me levava para benzer quando eu achava que tinha, né, alguma coisa, não só espiritual, mas física mesmo, né? A minha avó era benzedeira, de benzer as crianças da vizinhança toda, e hoje em dia a gente não vê isso, a gente está buscando esse resgate do simples, do conhecimento, não só acadêmico, mas de raiz, de essência. E eu lembro também que a minha mãe levava, mas essas pessoas normalmente eram senhorinhas, né? As pessoas levavam isso, porque a gente ia, tinha outras mães, outras crianças, né?
e se levava isso tudo muito a sério, né? Como algo realmente real e concreto. E, ao mesmo tempo, a gente tinha o hábito de pedir a bênção do pai, a bênção da mãe. Eu lembro que também na linguagem de criança eu falava benção mãe, benção pai, de manhã, nada de dormir. E hoje a gente, com o tempo, isso foi se perdendo, né? Essa questão de pedir as bênçãos ou de abençoar e também a crença, né, no benzimento, na oração, na reza. E a gente está falando isso aqui também, independentemente de caminhos espirituais ou religiosos, mas dentro dessa universalidade, né? Onde essas práticas são colocadas, onde essas práticas foram praticadas, né, no mundo inteiro, em diversas culturas, desde os primórdios dos tempos, né? Só que a gente foi perdendo essa conexão. E aí, como a gente resgata isso, que é o que a gente quer falar? E a gente vê, eu só puxei o trabalho que nós fizemos lá atrás, na saúde pública, para dizer que isso é visto também por eles, né? Que isso é visto também no meio da saúde pública, e não só no meio místico, né? E só para arrematar, para passar a palavra, a gente, lógico, não isenta a importância da medicina, né? Porém, a gente entende dentro de uma ótica espiritualista, ampla, enfim, que nós somos corpo, mente e espírito. Então, a medicina cuida do corpo, a psicologia cuida da mente, e o que cuida do espírito? Né? Olha, então assim, você me puxa, né, esse gosto profundo pelo que a gente chama de inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual, aí é que, né, a gente diz, ela é por nós entendida como um dom. E esse dom, eu posso dizer, na medida que você foi falando, né, dos benzedores e tudo mais, é uma porçãozinha mágica de amor que aquele senhorzinho, aquela senhorinha, ela pega muito confiante, ela pega uma arruda, ela pega um boldo, ela pega um manjericão, muito confiante, pega uma espada de São Jorge, muito intuitivamente, ela pega um copo d'água, uma brasa, sabe? E ela ora, aí vamos ver, o rezador é um benzedor, é um curandeiro, né? E como é que a gente resgata, que é o que você falou, a gente resgata recordando que a humanidade, ela lembra, através dessas figuras, quem ela é. Vamos dizer, de um jeito assim mais, talvez, católico, são anjos encarnados, que não estão realmente presos à religião. Portanto, estão como servidores, e esses servidores é algo que nós estamos falando, cura. O que é cura para mim? O que é cura para você? E aí, eu, ao longo dessa semana, uma coisa maravilhosa, gente, mas vocês não têm noção do que eu escrevi, porque eu adoro escrever, né? E eu digo que escrever, para mim, é como você... Eu sou muito naturebona, tá? Então, vocês vão sabendo que, assim, eu não como praticamente doce, carne é muito raro, ovo também não, leite derivado. Então, é uma pessoa já, na minha família, taxada como esquisita. Mas a escrita, para mim, é como tomar aquele copo de água fresquinha, onde vai, sabe, vai refrescando. E nesse refrescamento, a cura para mim é um compromisso. Então, quando a Cris pergunta o que faz um curandeiro, o que faz um benzedor, o rezador relembra você que você é isso. E que você precisa, e aí você precisa assumir o teu estado e ele te apoia, ele é um apoiador. Não é ele que realiza, ele é um apoiador que sabe aonde ele busca reforço. Daí a gente vai entrar na comunhão. Né? Onde que eu busco reforço? No reino mineral, isso, claro, vamos lá para o reino mineral. No reino vegetal,
Reino vegetal. Reino animal, fundamental. Os nossos ancestrais, eles são verdadeiros cientistas. Verdadeiros cientistas. Eles leem a vida com os olhos da natureza. E a gente está resgatando aqui. O que nós vamos fazer nessa live? Resgatando isso. E estamos honrando isso e honrando tudo o que estamos vivendo. Todas as práticas, nós não estamos dizendo essa é melhor do que aquela, mas o teu padrão consciencial, na medida em que você vai despertando, você mesmo vai escolhendo a maneira com que você se trata. Por isso que a gente trabalhou nesse projeto de educação popular, porque tinha muita gente, que de alguma maneira sentia vergonha, senhora sentia vergonha, dizia, mas eu me trato com chá. Aí o médico disse que não vai. E aí vai a gente lá e diz para o agente de saúde, fala para ela que é para ela ir lá no médico e nem precisa contar de repente, mas as pessoas às vezes sentem necessidade. E tá bom também que sinta necessidade. Então a gente está aqui fazendo isso, a gente está aqui lembrando que somos curadores de nós mesmos e que estamos desde todo sempre amparados, certo? Por esses seres, que são seres que nos assistem, e eu também me sinto assistida espiritualmente, aí a Cris quando diz, né? Me sinto assistida, me sinto amparada. Às vezes tem dia que eu estou lá no meu belo do bom humor, assim, sabe? Quase beirando. Aí eu respiro. Então a Cris falou assim, de trago uma dica prática. Eu falo, uma dica bem prática, gente, você está no teu limite, que bom que você está no teu limite, respira. Respira. Se possível, se você tiver do teu lado uma flor, repousa o teu olhar nessa flor, repousa o seu olhar no sol, repousa o seu olhar em alguma coisa que seja belo, que recorde as retinas dos teus olhos que o mundo tem beleza e que você também é belo. Sinta o aroma, sinta as notas do aroma, ouça uma boa música, entende? Então, tem tanta coisa boa para fazer, eu fico, às vezes, eu falo assim, gente, nós vamos viver 500 vidas e não vamos dar conta. E quando a gente fala de cura, a gente está falando no sentido de uma cura muito ampla, né? Da cura do físico, do psicológico, da cura do espírito, que na verdade tudo está interligado, né? É por isso que eu sempre achei que a gente precisa olhar para esses lados todos. Então, hoje eu sou psicóloga, eu cuido da mente, dos pensamentos e dos sentimentos, né? E não descarto a necessidade da medicina normal. Então, quando alguém precisa de psiquiatria ou de médico e tal, você encaminha. Mas, como uma pessoa que trabalha também no viés da espiritualidade, a gente vê também que, por vezes, tem uma questão ali de um desenvolvimento do espírito. Então, uma cura, não só no sentido de tirar uma doença. Então, a falta, né, de saúde é a desarmonia. E essa desarmonia, como você bem falou, muitas vezes é causado pela nossa desconexão com aquilo que é natural, porque nós somos seres da natureza. E às vezes o ser humano não se vê pertencente à natureza. E aí, quando a gente não se sente pertencente à natureza, que é também um dos aspectos do divino, a gente entra numa desarmonia, né? E aí, por vezes, para você reorganizar isso, você não vai conseguir só através de remédios ou tal, mas é uma multidisciplinaridade, né? Você tem que cuidar do corpo, você tem que cuidar da mente, você tem que cuidar do espírito. E a gente está falando aqui justamente desse olhar para o espírito, para a essência, né? Independentemente de nomenclaturas religiosas, onde a gente foi perdendo essa conexão de acreditar que nós temos essa parte, né, mais essencial, e que essa parte essencial é uma parte do divino, aí como cada um percebe esse divino, e que esse divino é manifesto, né? Então, que por vezes, para você encontrar cura, ou você encontrar a sua harmonia e a sua saúde, você precisa se reconectar. E aí a natureza, como você bem falou, os elementos, as ervas, o reino vegetal, o reino mineral,
Por que as benzedeiras usavam e utilizam as plantas? Ou quando você vai no centro de Umbanda, o caboclo usa as ervas. Ou quando você vai num ritual de bruxaria, a bruxa a feiticeira usa as ervas, os cristais. E aí, em diversos caminhos feiticeiros, mágicos, né? Que se utiliza desse conhecimento, usa isso. Porque tem um porquê. Agora, nesse momento de pandemia, a questão é, a gente não está podendo se locomover, né, devido ao isolamento social, aos lugares, né? Então as pessoas também falam, ai, que saudade dos rituais, ai, eu queria tanto fazer um tratamento não sei aonde, não estou podendo ir. Ou está fazendo os tratamentos à distância. E aí que eu acho importante a gente falar do processo de autocura, de autoharmonização, onde, já que hoje a gente não consegue ir a algum lugar, ir a uma benzedeira, ir a um curador, ir tomar um reiki, um passe, né? Enfim, uma bênção, como trabalhar esse processo do curador interior consigo mesmo. E quando tudo normalizar, vamos dizer assim, a gente também saber que esses conhecimentos, essas sabedorias, através de outros curandeiros, têm a sua importância e têm a sua efetividade. Sim, olha, quando a gente diz o como, se você já tem vamos falar assim, um certo acúmulo, se você já desenvolveu algumas práticas, você consegue se estabilizar melhor, como a Cris acabou. Nós estamos aqui dialogando que nós somos consciência de natureza, que é uma natureza, eu tenho certeza, independente de qualquer coisa, a nossa natureza original é de paz, é de amor, é de saúde perfeita, certo? Isso é da nossa natureza. No entanto, os movimentos que nós fizemos foram movimentos que nos deixaram, de alguma maneira, presos em uma tecedura que a gente chama de tecedura de ilusão, não é verdade? E que tecedura de ilusão é essa? Eu adoro. Outro dia a gente faz uma live só sobre ilusão, tá bom? Porque aí eu vou porque é um assunto que eu amo de paixão. Muito bem. Então, como é que a gente trabalha a autocura? Quando eu disse respira, né? Se valha de algum dos elementos da natureza e tudo mais. Mas também faça o seguinte, procure alguém que seja da sua confiança para te dar um apoio nesse momento, porque se você não desenvolveu as ferramentas, como a gente está falando da reza, a Cris falou do hábito de pedir a bênção para o pai e para a mãe, né? De repente isso caiu em desuso, é ruim ou é bom? Não estamos aqui para julgar, mas bênção é sempre bênção, né, gente? E o que a gente precisa? A gente precisa tomar um quantum de bênção nesse momento para a gente dar mais um passo. Então, o que você faz? Procura uma benzedeira, mesmo que seja à distância, que seja online. Procure um reiki. Agora, eu estava dialogando também com a Cris e dialogo com as pessoas. Eu aplico reiki à distância? Claro. A energia funciona? Ah, se funciona. Agora, não substitui o presencial, não, porque minha mãezinha mesmo, eu comecei a fazer reiki neles recentemente, viu? Graças à pandemia, tá? Aí eu aplico o reiki nela, ela fala assim, filha, a tua mão parece que tem uma chama que vai dissolvendo assim na gente, vai relaxando. O que é isso? Eu falo, você vai pedir explicação para mim? Só sinta, mãe. Aí ela ri. Eles dormem. Aí o povo aqui em Caconde, né? Porque agora sim. Aí eles falam assim, vamos lá para Ana botar a gente para dormir, porque a gente dorme. O que você faz que a gente dorme? Eu falei, eu nada. Né? Porém, é a sintonia, e é o que a Cris está dizendo, nessa hora, essa inteligência, que é essa inteligência espiritual, vai te colocar num estado de relaxamento, e eu estou aqui mediando esse processo, e nesse estado de relaxamento, ela vai fazer a varredura, para que você possa sentir esse estado de bem-estar, se reconectar com você mesmo, né? E eu estava também conversando com a Cris, falei, olha, eu me sinto verdadeiramente, uma sacerdotisa de Gaia, e aí você fala assim, nossa, mas
Respira. E o que é isso? É um sacerdócio? É. Quem te abençoa, né? Toda a nossa ancestralidade. E aí a gente retoma esses reinos, essas bênçãos, essas ervas. Trata-se de uma comunhão, mesmo comunhão vibracional. Por isso, nesse momento de pandemia, se permita ser cuidado pelo seu próprio curador, portanto, peça ajuda. Peça ajuda. Sim, e das pessoas não esquecerem que, claro, a gente vai buscar esse processo externo, né, de alguém que nos cure e tal, mas nós temos esse poder de cura, né? Então, esse momento da pandemia está trazendo muitas reflexões para todos nós, em diversas óticas, né? Não tem uma única ótica e uma única verdade. Mas, quando a gente começou, né, a questão da quarentena, eu até gravei um vídeo falando sobre como o nosso pensamento, como o nosso sentimento, o nosso nível de consciência pode ter também gerado o momento onde nós estamos vivendo, onde nós não somos culpados, nós não somos responsáveis. Como tal, nós também somos responsáveis pela cura. Ou seja, se nós criamos isso, nós temos que desconstruir isso, né? Eu até mostrei no vídeo um desenho de uma forma pensamento de um livro da Annie Besant, que o desenho da forma pensamento do egoísmo e da ganância é muito parecido com o formato do Covid, né? Eu falei, então, se nós criamos isso, se nós criamos as doenças, se nós criamos as desarmonias, seja coletivamente, né? Então, cabe a nós também mudar essa frequência de pensamento, de sentimento, de nível de consciência, para a gente mudar essa situação. Por vezes as pessoas se veem muito refém de tudo, quando a solução ou a cura está em cada um de nós, seja individualmente nos seus processos e também no coletivo, né? Então, de perceber esse curador interior, mas de perceber também que a gente faz parte de uma coletividade e que essa coletividade também fica doente, coletivamente. Perfeito. Estamos tratando, e aí vamos lá, né? Estamos tratando de níveis de consciência, que são níveis de consciência, como a gente está conversando, necessários para o nosso próprio ciclo evolutivo. Nós somos co-criadores, sim. E co-criamos aí, é claro, eu amo também isso, com o poder do que a gente chama de energia do eu sou. Né? Eu sou. Aí, vamos lá, quando Deus se revela a Moisés no Monte Sinai, vamos pegar a Bíblia, né, que é Moisés ouve a voz que vem da sarça ardente. Olha aí o reino, a sarça ardente. E a voz diz para ele, tire as sandálias, o solo que você toca é sagrado. O que significa tirar as sandálias? Dispa-se, deixa as suas crenças de lado, deixa o sagrado falar com você. Aí ele de alguma maneira, né? Mas quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que sou. Eu não serei, eu não era, eu sou aquele que sou. E aquele que sou, estou criando continuamente. Eu sou. Eu sou. E quando eu digo eu sou, eu estou dizendo em uma esfera vibracional, que é a esfera vibracional que desdobra em realidades múltiplas, que é o que a Cris está falando. Então, a mente. Eu considero de primeira necessidade a gente ser muito transparente, honesto e não precisa culpar, que nem a Cris falou, culpa. Eu brinco também, eu adoro falar, gente, a culpa foi tudo de Adão e Eva, deixa tudo com eles. Mas seja responsável porque o universo está nos dando essa chance e nós pedimos essa chance. Bom, então, cuidado com os pensamentos. Aí vamos para o rezador, que a gente também estava falando dos decretos. E os nossos vínculos, sabe? Algo que eu fiquei refletindo, Cris, daquela nossa conversa, que quando você diz, nem tudo a gente tem que pedir para Deus. Eu fiquei pensando, é mesmo, né? Mas olha que engraçado. A gente é um pedidor, pede.
mas não sabe receber. Ô, criatura, começa a aprender a receber. Aí hoje, né, a gente fala, lógico, todo mundo tem, né? Ah, mas tudo tem que ser gratidão, é na base da gratidão. Sim, é uma verdade, é a gratidão. Portanto, a gratidão, ela é um estado de consciência espontâneo e natural. Quando a gente começa a sentir que é isso, né? Sentir que nós temos esse amparo, que nós somos esses amparadores. Tomar mesmo bastante cuidado para a gente perceber, e aí eu gosto de dizer, como é que eu estou atuando em um contexto de pandemia. Vi que tem alguém querendo fazer pergunta aí, não é isso? Deixa eu ver. Pode ir falando que eu vou dar uma olhada aqui. Porque as Então, mensagens vão rolando. Deixa eu ver. isso. Aí a gente, a nossa, nós somos um ser vibracional e a vibração que nós emanamos, essa vibração, ela vai atraindo parcerias, tá, gente? Então não adianta pensar que você tá, por exemplo, eu tô aqui sozinha no escritório, tô nada. Eu estou emanando vibração. Certo? E essa vibração, ela está atraindo simultaneamente consciências que são consciências que vão me ajudar a realizar aquilo que eu estou vibrando. Não é? Então, a mente é um instrumento poderoso. A fala é um instrumento muito poderoso. O silêncio. E aí, nos últimos... Olha que fantástico, né? A pandemia, e como eu estou no sítio, a pandemia ela me convidou muito a um silêncio, que é um silêncio que dá lugar para todas as vozes. E isso é incômodo, gente. Isso é muito incômodo. Você dá lugar para todas as vozes e você reconhecer mesmo, como a gente está comentando aqui, que é o nosso saber ancestral, que nós estamos, desde todo sempre, resguardados por um conhecimento que é um conhecimento que a gente não vai ter a compreensão com essa nossa mente, daí vem a importância da gente pedir para as egrégoras, ou seja, se linkar a essas egrégoras. Em quem que você acredita? Eu, particularmente, digo, eu comungo com todos eles porque eu sei que é a mesma consciência de puro amor. Mas aí você vai sentindo no teu coração aquele que fala mais diretamente com você para te apoiar nesse processo. Então, é importante, como a Cris está dizendo, no nosso processo de cocriação, a gente direcionar a nossa atenção para consciências que atuam no tempo único do agora, né? Então, assim, um curandeiro, é uma coisa que aí a gente vai falar assim, um curandeiro, ele é zeloso com o tempo, no tempo único do agora, em parceria com esse ser emanador de luz, de amor e de paz, eu transformo a minha mente, eu sou reprogramado. Então, saúde na mente, né? Aí as emoções. A gente aprendeu bastante a negar. Não precisa. Não precisa não, gente. Aí, por isso eu volto de novo e digo, eu adoro o trabalho ligado à consciência planetária e à humildade e misericórdia de Gaia. Ela pega todos aqueles resíduos, que são resíduos, né, que a gente chama de... sei lá, sabe, resíduos que a gente não sabe o que faz com ele. Ela transforma e faz virar para a gente flores, faz virar ervas. Isso não é uma maga de alto nível? Sim. Então, Agora, você falou. Fala, desculpa. pode falar. Não, é isso. Pode falar. Você falou de sacralidade, né? E uma das coisas que eu reflito, né, sobre a gente ter perdido esse contato com os curandeiros, de não ser tão fácil de encontrar esses curandeiros, essas benzedeiras e tudo mais, é que, por vezes também essas artes, né, por vezes as pessoas, elas precisam dedicar um tempo para isso, da sua vida, e elas não têm uma contraparte disso. Não era. Não... Lembro que quando a minha mãe me levava na benzedeira, ela não pagava. Né? E aí existe também toda uma questão, né, um tabu da profissionalização, vamos dizer assim, desses conhecimentos mais ancestrais.
né? Então, eu vou numa curandeira que cobra, eu vou numa benzedeira que cobra, né? Ah, isso está profanando o sagrado? Não está. Como você enxerga isso? Aí eu vou pegar a lógica do próprio Reiki, né? Nós estamos existindo no planeta, e o planeta, nós seres humanos criamos o dinheiro como uma forma da gente ter acesso a algumas coisas. Então é Sim. muito mais do que legítimo, certo? O próprio Mikao Sui, no primeiro momento ele começou a aplicar Reiki gratuitamente e depois ele falou não. Por quê? Porque as pessoas elas precisam empenhar energia para que elas se responsabilizem, certo? Talvez aí, Cris, nunca me ocorreu de pensar, talvez os benzedores tenham deixado de atuar um pouco em função disso. Porque dá, entendeu? Só que, e aí a gente precisa perceber que às vezes a pessoa, quando ela recebe, como eu brinquei não, mas é verdade, a gente aprender a receber. Para receber você precisa ter humildade. Você recebe, mas você sente em dívida com, entende? Então, o que a gente chama de profissionalismo, e você diz, olha, eu digo por mim, é tempo integral, eu tenho dedicação em tempo integral, tá? Sim. Se Eu lembro agora uma vez. me... Continua, amor, Pode desculpa. falar. Não, Não, pode conclui. falar. Então, Eu lembro nesse... de uma vez que eu dei uma palestra no Rio de Janeiro sobre bruxaria, e eu estava falando sobre as práticas de bruxaria, as práticas rituais, e que nós fazemos rituais de cura, mas nós também fazemos rituais de prosperidade e tal. E uma pessoa na palestra questionou, né, falando, não, mas rituais, eles não têm que ser feitos pensando no dinheiro, eles têm que ser feitos pensando na caridade, né, pensando no altruísmo e tal. E aí, conversando com essa pessoa, eu lembrei, né? Hoje o meu caminho espiritual é a bruxaria, mas como todo mundo, eu passei por diversos caminhos espirituais e tenho uma visão de que todos os caminhos espirituais têm a sua força, o seu poder, e eu respeito muito, né? E, por vezes, em caminhos espiritualistas, espíritas e tal, ou umas bases que eu acho que está mais na cabeça das pessoas do que nas próprias religiões ou caminhos espirituais, elas têm uma visão de caridade unilateral, né? E eu falei para ela, eu falei, olha, a caridade ela tem que ser sempre dos dois lados. Eu falei, eu já vi muito, e ela é de espírita, essa moça, porque ela era o caminho, né? E ela estava ali de curiosa para conhecer, enfim. E eu falei para ela, eu falei, olha, eu já vi muitos centros espíritas bons fecharem porque a comunidade não contribuiu, porque a comunidade só pensava em ter para si, porque trabalho espiritual não pode cobrar-se nada, ou você não se sente no dever ou na gratidão de contribuir materialmente, porque não existe um tabu na relação de espiritualidade e matéria. Só que nós estamos no mundo material. E mesmo a espiritualidade, ela tem que se manifestar nesse mundo material e tudo, na verdade, está envolvido. Então, não adianta eu querer ir lá, seja no tempo espírita, um bandista, xamanista, xamânico, do Sharia, católico, seja o lugar que for, só querendo ter, achando que tudo tem que ser de graça, porque é um dom dado por Deus, né? Mas tudo que nós fazemos requer matéria, né? E aí a questão, de novo, para o nível de consciência. Eu quero, mas eu não quero contribuir. Porque quando você não... E eu digo isso porque eu já fiz muito e ainda faço atividades gratuitas e as pessoas, a gente não pode generalizar, mas uma grande maioria não dá valor, não contribui. E não é porque às vezes não pode, né? E a troca material também é uma gratidão. Claro que a gente sabe que também isso tem função de pessoas que aí realmente profanam certos caminhos sagrados pela ganância. A gente sabe que isso existe também. Então a gente fica em polaridades extremas, onde tudo tem que ser caridade, porque senão é errado, e no outro extremo, onde tem pessoas que praticam questões sagradas
mas de uma forma muito mercenária. E eu acho que a gente precisa caminhar no caminho do meio. E tudo está facilitando para que a gente entre nesse caminho do meio. Aí então vamos lá para o aspecto da confiança e dessa luz que interpenetra, que é o que você acabou de dizer, essa luz que interpenetra e que reconhece que ela cocria. Então, assim, eu hoje refletia, e como eu falei que essa semana foi uma semana que eu escrevi bastante, eu refletia sobre o que eu dou a mim mesmo. Tá? Aí você fala assim, como que é isso? Peraí, é isso, o que eu dou a mim mesmo. Como a gente observa, e eu digo aqui em casa, né, na minha família, com as pessoas que eu convivo, que é o que você está dizendo. A gente considerou que é legítimo você pagar alguns profissionais, né, que eles são titulados e tudo mais, mas você olha e diz assim, essa aqui tem que ser de graça, porque é dom. Sim, uma coisa é o dom, mas o dom está passando por mim e eu estou encarnada num corpo físico, e como eu estou encarnada num corpo físico, eu preciso movimentar essa energia. Claro que eu sou, como você falou, tem os exageros, mas também cada um, tem uma coisa que eu digo, tem uma contabilidade cósmica e cada um vai se acertar entendeu? Não é da minha envergadura, mas eu preciso ajustar internamente e de verdade poder receber aquilo que é também de direito. Eu recebo, gente, estou aqui compartilhando, né? Nós estamos nesse compartilhamento, é uma coisa que eu amo. Por que eu amo? Porque é vibração, esse momento aqui, quem está sintonizado, com certeza está recebendo bênçãos infinitas, tenho certeza disso do coração de vocês, porque esse nosso momento é um momento de realização do divino na matéria, como eu e a Cris a gente comentou, uma sintonia, logo no começo dessa sintonia, então vai fluindo a coisa. A gente não tem uma programação, a gente está escutando aqui e a coisa está seguindo um fluxo. Porém, essa inteligência que interpenetra, que é o que nós somos, né, ela está dando para a gente um novo tom, que é o tom da nova Terra. Tá todo mundo aí falando de ascensão, não tá? A gente não está estudando o tempo inteiro, tá? Assim, beleza. Isso é real ou isso não é real? Né? Aí você volta para o teu coração e comece a perceber, que é o que a gente está falando, como é que nós estamos lidando com níveis frequenciais. Então, essa nossa conversa, que é uma conversa de resgate da consciência essencial que nós somos, e de valorização do saber ancestral. Que é valorização, sim, você pega um raminho e abençoa, você recupera práticas de bênção cotidianamente, é isso. Gratuidade, aí vamos lá, né? Então, tudo nos é ofertado de graça. É verdade. O ar que respiramos nos é ofertado de graça. A terra, como eu disse, eu estava observando quando eu vim para cá, porque está muito seco, é verdade que está seco. Mas as árvores mais profundas, elas estão soltando brotos lindíssimos. Lindíssimos. Que encanto! Você fala, é o tempo da pandemia que está acontecendo. As árvores, as que têm raízes, as que estão enraizadas, estão soltando broto lindíssimo. E vão fazer o quê? Vão sustentar a vida. Então, essa questão da ascensão, que a gente tanto conversa, de quinta dimensão, é simplesmente uma questão da gente se frequenciar, assumir sim, isso mesmo, que o mundo material, ele é uma oportunidade para todos nós, e todos nós estamos nesse ciclo evolutivo, graças ao bom Deus, trazemos dons para compartilhar. Beleza? Então,
vamos compartilhar os dons? Vamos compartilhar os dons. E vamos compartilhar os recursos materiais, certo? Ah, sim, não, mas aí começa... Não, precisamos, porque é nível de consciência. É consciência frequenciada com a lei da gratuidade. Né? Eu vou me abrindo mão. Isso não é nada novo. Como você falou, né, o budismo. Eu sou alguém que atua. Você falar para mim assim, Ana, qual é a tua base nesse momento? Eu vou te dizer, a minha base nesse momento é xamânica? Uhum. Mas dentro dessa base xamânica, o que é que não cabe, né, dentro dessa percepção? Não tem o que não cabe. Não tem. Né? Agora, tem um método, que é o que a gente está dizendo. Tem um método, que é o método da reverência, né? É o método da fraternidade, é o método da fraternidade. Cá estamos para integrarmos, né, os nossos corpos, nos alinharmos e vivermos na plenitude que o Cristo disse para nós. É possível? É. E como que a gente faz isso? Aí é tomando cuidado, que é isso. O mundo não vai se resolver por si só. Eu sou agente de autotransformação. Por isso, eu assumo o meu papel, eu busco, e aí é o que você falou, por exemplo, eu busco uma orientação, eu busco um amparo, eu busco um apoio, e de repente, eu sou alguém que, o meu trabalho, ou seja, o serviço que eu presto, não está diretamente ligado ao quanto eu vou ganhar. Mas eu acho que é muito válido e eu sempre sinto a gratidão quando as pessoas reconhecem também. Mas eu também tenho a tarefa de reconhecer. Né? E isso que é o que quando você falou, porque por um período de tempo a gente quis ser muito caridoso. E ser caridoso demais às vezes é arrogância. Porque você está pressupondo que você está dando para o outro porque você tem mais. Não que, a gente está dizendo aqui que não tem que fazer gratuidade ou caridade, etc. Eu até, dentro da bruxaria, que é um meio que, por vezes, a gente vê pouca assistência, e eu tenho um projeto, que em breve eu quero colocar em prática, que é de trabalhos assistenciais gratuitos, né? Espirituais, mágicos, de cura, de bênçãos, de proteção espiritual, dentro da bruxaria. Agora, desde os primórdios da humanidade, né, você falou da cura em alguns caminhos, como o xamanismo, o cristianismo, como o universalismo, e a gente vê que em todas as culturas, principalmente as antigas, no Antigo Egito, os celtas, o período pré-cristão e mesmo o período pós-cristão, a gente tem definições, descrições, papiros egípcios, enfim, com processos de cura que não eram curas tecnológicas, vamos dizer assim, né? E aí eu puxo um gancho para um outro aspecto, que é assim, a gente vê hoje um boom de técnicas, né? Porque o ser humano ele não se contenta com aquilo, ele sempre tem que estar reinventando a roda, certo? E eu falando como terapeuta, como psicóloga, né, como magista, porque a gente vê cada hora uma técnica nova, algumas técnicas que são vendidas como um milagre, né, que uma técnica resolve tudo em todos os níveis, e aí a gente acaba vendo de novo, não desmerecendo as técnicas em si, mas a gente às vezes vê uma linguagem como se aquilo que está lá para trás não tivesse serventia nenhuma, e a gente está cada vez mais se distanciando de algo essencial. Não que a técnica ou as tecnologias não devem ser utilizadas, porque, afinal de contas, nós vamos também evoluindo no aspecto tecnológico e de conhecimento. Mas eu vejo, às vezes, que algumas pseudotécnicas ou técnicas, elas tentam apagar tudo que já houve, ou até mesmo sistematizar uma coisa de uma forma tão complexa, porque aí fica limitado a quem contém o conteúdo da sabedoria, o conhecimento, e você fica preso àquilo, e aí você acaba fugindo da essência.
onde as pessoas não se veem mais também como atuantes no seu processo de cura, mas sempre à mercê de algo, e aí normalmente esse algo é caríssimo, né? Então, como que você vê isso? Ao mesmo tempo que a gente tem que caminhar para frente, para o futuro, para o conhecimento das tecnologias, mas a gente também não pode perder, né, esse lado da essência e, ao mesmo tempo, filtrar, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas buscando soluções em ferramentas assim que prometem mundos e fundos, primeiro que por vezes não resolve e a pessoa se ilude muito naquilo e se distancia de si mesmo. Como que você vê isso? Ótimo. De novo, estamos nós na nossa pressa, né? A gente quer para onde? E aí vai se olhando para possibilidades que são possibilidades de dizer para você que essa ferramenta é mágica. A ferramenta mágica somos nós, certo? Então, o que eu tenho verdadeira reverência? Eu tenho verdadeira reverência por cada ser humano, por cada forma de vida e nós estamos precisando de verdade, como a gente fala assim, esse curador ele é comprometido com a sua autocura que acontece todo dia, toda hora, né? Ai, você respira e fala, nossa, todo momento. Eu vejo isso como ciclos também que se encerram e como a gente está dizendo, um momento de apuração é também um momento de apuros. Bastante. Também esse assunto, ele precisa ser olhado, como você trouxe, né, em egrégoras. Porque existem egrégoras, a gente já de conversa, existem egrégoras inteligentes, muito inteligentes e altamente manipuladoras. Por isso, o caminho do simples, que é isso que a gente está falando, o caminho do coração, sabe? Da oração, da respiração, da sintonização, da comunhão, porque nos reinos mineral, animal, vegetal, hominal, a gente literalmente vai encontrar ali uma vitalidade e uma honestidade, uma transparência, sabe? Então, por isso que quando você fala assim, como que eu vejo? Eu olho, e às vezes eu bisbilhoto, eu vou atrás, exatamente para eu saber. Mas eu vejo com um olhar compassivo para conosco mesmo, que aí é o que você falou, sabe, que estamos muitas vezes dizendo assim, que a gente está, e está a serviço do ciclo evolutivo, tá, porque a consciência vai, né, nessa pressa, que é isso que a gente está falando agora. Que tempo que o universo opera agora? Agora eu como um ser que estou encarnada, que tem uma história vasta, um arquivo memorial extraordinário, trago uma série de coisas, talvez ali nesse arquivo, que estão sendo tratados e curados. É uma verdade, né? Esse curador, esse benzedor, esse rezador, ele me auxilia. Esses outros profissionais me auxiliam. E muitas vezes vão me auxiliar a fazer o quê? A me desiludir. A hora que eu me desiludo é a hora que eu assumo a tarefa, né? E aí eu assumo a tarefa que é minha e que vai acontecendo dia a dia. E estamos falando de saberes ancestrais em todas as práticas. Nós vamos encontrar dicas muito similares. Respiração, gente, respiração né? A gente respira automaticamente, mas a nossa respiração já é curta. Então respira, sabe? Se deixa ser verdadeiramente banhada pela luz da fonte e deixa a luz da fonte puxar de volta aquilo que você não sabe lidar. Então, comece, de fato, sinta. Eu tenho um sobrinho que agora está com 17 anos, com 8 anos, ele falou para mim, seu tia, vai ter
muita coisa que vai assim, o ser humano vai se sentir muito desnorteado. Mas sabe por quê? Porque ele não está em comunhão com a essência. E para ele entrar em comunhão com a essência, ele precisa entender que Deus é frequência. Deus não é aparência. Sim. E por vezes, eu falo isso, lógico, numa ótica assim, a gente tem aí as descobertas, tem que ter novas descobertas, novas formas de cura. Estamos no momento em que estamos torcendo para a cura da medicina, né, nesse momento de pandemia. Então, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento de técnicas e tudo mais, em todos os níveis, seja ele na medicina tradicional, seja ele na psicologia, seja ele nos caminhos mais metafísicos e tal, tudo tem que evoluir também. Mas, às vezes, eu vejo as pessoas ficando muito refém ou usando muitas questões como muletas ou crenças em certos tipos de cura como muletas, onde ela se afasta. E aí, por vezes, eu sinto que as pessoas precisam ter um senso crítico, né? De buscar caminhos que ajudem, sim, efetivamente. Claro que esses caminhos que eu estou falando mais espirituais, metafísicos, são subjetivos. A gente está falando de aspectos mais transcendentes, não concretos em si, mas que dão resultados também. Mas às vezes eu vejo que as pessoas, pegando a questão da ilusão que você falou, elas ficam muito. Elas delegam muito ao outro um poder, né? E perde o seu poder de cura, o seu poder de resiliência, o seu poder de acreditar que as coisas vão melhorar e tudo mais, né? E só para a gente concluir, que aqui no Instagram tem um limite de uma hora. Isso. E nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, como é que está a procura pelo seu trabalho? Como está o olhar para o seu trabalho? Como que as pessoas estão te procurando, considerando o momento? Como é que está isso? Sim, a demanda cresce, e é o que a gente também já pontuou aqui, essa demanda cresce, e ela cresce num outro nível de consciência também, como você falou, reconhecendo que cada degrau, ele é importante, a gente não vai pular 3 ou 4 degraus, né, nesse sentido. Está crescendo a procura porque as pessoas estão sentindo que se tratar só no corpo físico não é suficiente, né? E muitas vezes também a pessoa vai no médico e ela vai sentindo no físico, mas ela não tem condições, o físico ele não manifestou ainda, que bom, né? Daí ela já se antenou que ela pode se libertar dessa. Então está crescendo, né? E é uma coisa que é muito legal. Então, eu trabalho com reiki e meditação guiada simultaneamente, à distância, que aí é o poder da palavra curadora. A palavra cura, sim, senhora, entende? E daí eu deixo aí algumas dicas, e que vem do campo, tá, Cris? Como a gente está dizendo. O próprio campo da pessoa me informa onde que ela precisa pôr a atenção dela. E é ela que vai fazer isso, né? Então, daí ela vai experimentando e vai se tratando, sabe? A partir desses desdobramentos. Está crescendo, é uma perspectiva boa, e eu sinto que, assim, a gente já deu um salto, esse salto é só uma questão de atualização para uma massa mesmo. E a gente caminha literalmente para essa integração e essa grande celebração. Eu vejo o planeta, como diz aí, vou pegar a linguagem espírita, eu vejo o planeta regenerado e eu vibro constantemente nessa frequência. Porque a gente merece, né? Eu acredito que nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para ser felizes. Se por vezes tem os percalços no meio do caminho, nós somos responsáveis por isso, e não vítimas e nem culpados. Logo, nós somos mais proativos, né? Então, a gente tem que mudar isso. E nós estamos no momento dessa mudança, né? Onde nós temos que tomar posse do nosso poder
e dizer, não, não queremos doenças, não queremos uma vida assim, porque na verdade as pessoas falam, a gente está num momento difícil e tal, mas gente, a gente já está em momentos difíceis faz tempo, Muito né? A tempo, pandemia muito tempo. só criou o que estava Hum. acontecendo, seja crise econômica, seja crise na educação, crise na saúde, né? A gente já não estava, a gente já está tendo uma vida de doença psicológica, emocional, né, espiritual, que uma coisa afeta a outra, nós somos um ser integral, né? Corpo, Sim, mente e exato. espírito. Então, claro, eu acho que a pandemia, né, o Covid veio aí para só, tipo, dar um berro que a gente não estava ouvindo. A gente não estava ouvindo. É, isso. Aliás, você tocou num ponto que também, né, a doença ela é só uma mensageira. E ela sinaliza para a gente aonde que a gente, vamos falar assim, de alguma maneira bloqueou ou ficou com um rasgo. Porque a doença, ela não é da nossa natureza original. Isso significa que a gente vai viver eternamente num corpo físico? Não estou dizendo isso, crianças. Eu só estou dizendo que, assim, dá para viver, e é isso que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, esse nosso momento é um momento em que nós estamos nesta frequência, declarando para nós mesmos que o sofrimento, a época do sofrimento já foi. Eu falo aqui em casa, eu digo para minha família, já tá bom, sabe? E martírio por martírio não resolve. Agora, se você realmente, na lei do amor, você se doa. Aí fala assim, eu falo assim, olha, se morrer na cruz fosse o que salvasse, 3 morreram, porque só Jesus é considerado salvador. Porque conta, e eu acredito nisso, lógico, que ele mesmo disse, ninguém me tira, eu estou dando. É um ato de amor. Então, nós estamos sendo resgatados pelo ato de amor. E como você bem falou, a gente vinha se arrastando. O que veio a pandemia? A pandemia veio e falou assim, opa, vamos resolver? Ah, vamos. Como que resolve? Resolve refrequenciando, se restaurando na essência, celebrando, comungando com o divino em mim, em ti, em nós e em todos os reinos da natureza. E aí a Ai, gente pode maravilhoso. viajar. Nossa, a gente vai ter que fazer muitas lives, Ana. Quando a gente marcou uma conversa, né, para falar dessa live, foi muito mágico, porque a gente não tinha ainda preparado. Na verdade, a gente não preparou, né? A gente pensou em algumas ideias, e aí acho que eu fui falando, ela foi falando, mas eu também pensei nisso, mas eu também pensei nisso. Foi uma sintonia tão grande, né? Isso. E é esse momento dessa troca, né, de conhecimento, de experiência, de visão de mundo, né? Onde a gente está tendo uma ação no coletivo, né? Porque eu acho que muito desse momento está chamando para a coletividade, o ser humano ele passou a ser muito individualista, e aí a gente tem que voltar também para um aspecto coletivista ou da coletividade. Mas o bom é que essas sabedorias antigas, essas sabedorias que nunca deixaram de ser sabedorias ultrapassadas, elas estão aí sendo reconhecidas, tanto no meio místico, espiritual, metafísico, como também na saúde pública. E nós temos que, então, assumir essa nossa força, buscar o curador interior, buscar um curandeiro, buscar, né, sobre essa ótica da espiritualidade, do espírito, como eu falei, esse triângulo, corpo, mente, espírito. No corpo a gente vai no médico, sim. Na mente a gente vai procurar um psicólogo, sim. E no espírito a gente tem aí tantas opções, reiki, benzimento, as rezadeiras, os rezadeiros, os feiticeiros, as bruxas, os pais de santo, E... enfim, todos os sacerdotes são pessoas de sabedoria que evoca essa força ancestral e que ela também pode promover essa saúde, essa harmonia, essa transformação, assim como o nosso curador interior, né? Adorei o nosso bate-papo. Vou deixar esse finalzinho para você falar as últimas considerações. Eu não sei quanto tempo a gente está aqui, eu tenho medo do Instagram fechar aqui o vídeo, mas a gente vai marcar outras, porque a gente tem assunto aí para debater. Vamos ao tópico realmente para a gente, vamos dizer assim, fechar com essa chave de ouro, que é a sabedoria, né? Aquilo que
em todas as tradições, e a gente vai sempre dizer, em todas as tradições, nós vamos ouvir a mensagem. Eu brinco às vezes que eu tenho um viés, eu escuto a mesma coisa em todo lugar, eu vejo a mesma coisa em todos os lugares. Portanto, eu vejo a mesma coisa de forma única, entende? E com aquela beleza e aquele brilho único. Nós estamos, sim, fazendo esse movimento de autorresgate. Então, somos os nossos próprios curadores e essa cura acontece na lei da compaixão, da misericórdia e por aí vai. Então, a nossa conversa, essa sintonia que a gente está dizendo, a gente sintoniza com a mesma estação cósmica. Então, quando eu disse, para mim é verdade. Eu, Ana Maria, estou nesse corpo físico, sou um ser divino, assim como você, como todos. Ao respirar, né, eu recordo, e isso é uma prática que é recomendadíssima, ao sentir um aroma, né, aquele aroma tem tom vibracional, ouvir uma música, olhar nos olhos de um animal. Então, uma coisa muito importante, você faz o em nome do Pai, você está se benzendo. Tudo bem, é o teu jeito, entende? Você olha que é isso que eu falo para a natureza e você contempla, seja contemplativo. Eu digo que é algo maravilhoso, contempla. A contemplação, ela te liberta. Contemple. Nós estamos aqui compartilhando. Vamos precisar conversar bastante, estamos disponíveis para isso, queremos a participação de vocês. Eu vou deixar, a Cris já pegou, eu mandei para ela eu vou dizer que é um poema dessa semana, né, Cris? Sim, Depois a Cris disponibiliza, porque como eu falei, a escrita é uma forma da gente sintonizar com a nossa consciência original. É a escrita, é a pintura, é a dança, são tantos os caminhos. E aí você vai se descobrindo esse ser gostoso, sabe? Esse ser multifacetado, né? Que contempla a si mesmo no outro. Então a nossa conversa, como a gente falou, foi tão sincrônica que eu lembro que a Cris foi falando de algumas coisas. Eu falei, Cris, você leu meu artigo? Você leu o que eu escrevi hoje de manhã? Ela começou a rir. É isso, gente, é natural. Vamos recuperar o natural, que aí a gente vai ficando bem à vontade e vendo que tudo aquilo que nós achávamos que era, né, e que foi imposto para nós religiosamente falando. Por que as bruxas foram perseguidas? Por que os curandeiros foram perseguidos? Porque essa sabedoria que se manifesta, que assopra no seu ouvido, faz isso agora que vai dar certo. Não tem uma lógica que deixa um caminho de manipulação. Faz sentido isso para vocês? Perfeito. Bom, a nossa intenção com essa live foi trocar, né? Hoje não consegui acompanhar se teve dúvidas ou não, mas nas próximas eu vou acompanhar melhor. Né, Cris Morgan, do Via Paganos, estou trazendo novas lives, novos convidados, pessoas especiais, pessoas com conhecimento, com sabedorias, né? A Ana, essa aqui é só a primeira live dela, que é a primeira vez que a Ana está falando no Via, embora a gente já se conheça há muitos anos, né, Ana? E a gente quer trazer esse conteúdo nas lives, nos vídeos, no YouTube, de forma gratuita, para trocarmos, para contribuirmos, né, para esse momento que a gente está vivendo e também para todos os momentos do nosso desenvolvimento. E também, antes que o pessoal pergunte, o Via vai promover um curso, né, onde a Ana vai trazer esses conhecimentos aprofundados, essas técnicas, essa reconexão, né, nessa linguagem universal, que aí serve para pessoas de diversos caminhos espirituais e místicos, né? Dessa reconexão com a natureza, desse curador interior, dessa feiticeira, dessa bruxa, dessa benzedeira, resgatando, né? Isso tudo que nós falamos. Então, depois eu vou passar, né? Eu vou divulgar nos próximos dias, para quem tiver interesse, mas independentemente do curso, a nossa intenção é também estar trazendo aqui em lives essa troca,
essa reflexão, porque justamente o que muda o nosso nível de consciência, né, é enxergar por outros prismas, trocando isso. O que eu penso, o que você pensa, como você enxerga, né? E às vezes a gente fica fechado só numa visão, ou às vezes a gente não tem com quem trocar, ou às vezes a gente pensa coisas e fala, nossa, será que só eu, maluca, penso isso? Então é bom a gente poder compartilhar, né? E isso eu falo, bom, acho que eu não sou a única maluca, ou eu não sou maluca, porque não sou só eu que penso nisso, Olha, né? eu abraço isso, abraço a minha loucura, né? Aí eu vou achando os loucos igual eu. É isso aí, eu vou né? Então, Eu ficamos amo. aqui. Agradeço a todos que estavam aqui assistindo, que tenham levado, tenho certeza, essa ótima energia, essa reflexão. Nós vamos voltar. Acompanhe lá no Via Paganos, né? A divulgação das próximas lives. Vamos trocando. E também, caso vocês queiram sugerir algum aprofundamento dentro do que nós falamos aqui, eu tenho dúvidas do que nós falamos aqui, deixa nos comentários e a gente vai vendo. Vou passar para a Ana também, ela está acompanhando, e a gente comenta também. Isso, Ana, por favor. muito agradecida por esse momento. Adorei a gente retomar, né? Porque nós trabalhamos juntos, atuamos juntos há anos atrás, mas a gente nunca perdeu contato e agora estamos novamente juntas aí nessa jornada da vida. Olha, querida, tenha certeza de que o eu em mim e todo o planeta Terra, eu sinto, como você falou, eu sinto isso, que todo o planeta ainda está aplaudindo. Assim como as pessoas estão aqui mandando um monte de coraçãozinho e a gente agradece a presença de cada um. E para a gente fechar realmente nessa sintonia de gratidão, eu reitero que de verdade esse tema que nós abordamos, ele é um tema de um leque grande, tem complexidade em si mesmo e que, de fato, o exercício e a nossa proposta aqui é que a gente se movimente, sabe? Olha as diferentes estações à luz da consciência original. E nesse aspecto, aí é como eu brinco de vez em quando, gente, agora eu estou começando a ficar meio folgada, eu digo, nisso. Ah, isso eu sou boa, sabe por que eu sou boa? Porque todos os dias é o movimento que eu faço de olhar a mesma, sabe, a mesma cena com olhos diferentes. E aí me veio muito ao longo do nosso trabalho a coisa da criança, sabe, essa criança que tem entusiasmo por redescobrir esses encantamentos. Então me veio muito a criança e me veio muito a ancestralidade, que de fato nós estamos aqui apoiadas, nós estamos aqui abençoadas, cada um de vocês que participou e que está conosco e que vai ouvir depois, recebam essa bênção do cosmo que passa por nós, né? Que nos abençoa. E respira e se abra e reconecte com esse seu curador, que é também o meu curador. Cris, gratidão imensa. Olha, eu tô assim, eu tô em êxtase, sabe? Sabe aquele êxtase que você não... Ah, eu tô leve que nem uma pluma, né? Então, é isso. Que fiquemos nessas bênçãos, que o divino que habita em mim, os deuses que habitam em mim, Deuses. abençoe cada um de nós. Gratidão, Amém. Márcia, Bretona, e até a próxima aventura aqui e por E, aí. por Beijos, favor, beijos para todo mundo. E beijos a olha, todos. gratidão imensa hoje e sempre. Tchau. Tchau.